No livro A Prova Brasil de Matemática, vamos fazer a lição 6, que começa na página 35 e vai até a 39. Nessa lição, nós vamos relembrar algumas situações de multiplicação. A atividade parece ser grande, mas na verdade só são 5 questões, tá? Então vamos prestando bastante atenção nesse vídeo, às minhas explicações, leiam tudo com atenção que vocês vão conseguir resolver. Primeiro, no refeitório da escola de Fabiana há 8 mesas, cada uma com 6 cadeiras. Então, aqui nós temos o desenho das 8 mesas. Vejam que cada uma tem 6 cadeiras, né? Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma cadeira. Isso aqui é uma visão como se fosse de cima, né? Estamos vendo como se fosse no teto do restaurante. Quantas cadeiras há ao todo no refeitório? Vocês poderiam sair contando de um por um, né? Daria certo também, mas ia dar mais trabalho. A gente também pode, pessoal, simplesmente ver, né, a quantidade de cadeiras que cada mesa tem, que a gente já sabe aqui que são 6 cadeiras, e aí saber o total de mesas, que são 8. Quando a gente multiplica esses dois números, a gente vê o número total de cadeiras que existem. Mas isso aqui eu já estou dizendo para vocês como responder, né? Só que o livro, ele pede para que você primeiro tente compreender. Então, vamos ver aqui os itens. Item A. Quantas mesas há no refeitório? E isso é uma informação que ele deu aqui no enunciado, né? Ele disse, há 8 mesas. Então, vocês vão colocar aqui. B. Quantas cadeiras há em cada mesa? Essa informação ele também disse aqui. C. O que é pedido na atividade? A atividade está pedindo o quê? Saber quantas mesas tem ao todo no refeitório. Agora vamos responder. O item A diz que nós podemos calcular o total de cadeiras efetuando uma adição. Isso mesmo. Tia, mas a senhora não disse que era para multiplicar? Calma, viu, pessoal? Calma. Vamos lembrar que a multiplicação, na verdade, é uma adição simplificada. É uma adição de parcelas iguais. Vamos ver aqui no item A, e aí vocês vão entender. Vocês vão completar a adição a seguir e depois vão responder. Como que vocês vão completar? Cada mesa tem 6 cadeiras, então seria 6, são 8 mesas, então aqui ele tem 8 espacinhos para você colocar o número 6. Então, você vai colocar o número 6 em todos eles e depois você vai somar. Quando você somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, aí você vai descobrir a resposta. Essa é uma forma de responder. Mas vamos lá. Dá muito mais trabalho sair contando de 6 em 6 dessa forma do que simplesmente fazer o cálculo da multiplicação, né? Então é por isso que a multiplicação existe, para facilitar esse tipo de adição aqui. Item B. Que outra operação podemos efetuar para calcular o total de cadeiras no refeitório? Eu acabei de falar para vocês, né? Então vocês vão marcar a opção correta. C. Para saber o total de cadeiras do refeitório, calculamos o resultado de. Será que é só botar 8 mais 6? Dá certo? Isso aqui que vocês fizeram seria só 8 mais 6? Ou será que é 8 menos 6? Ou seria 6 vezes 8? Ou 8 vezes 6, que dá a mesma coisa? Ou será que seria 8 dividido por 6? Então, você vai marcar aqui a opção que daria para encontrar o resultado dessa operação. E essa aqui quer saber o total, né? O resultado da questão em si, o total de cadeiras no refeitório, que você já encontrou bem aqui no item A. 2. Cláudia e Pedro estavam organizando suas figurinhas da Copa do Mundo de Futebol. Veja como cada um organizou o que tinha. Aqui nós temos as figurinhas da Cláudia e aqui nós temos a figurinha do Pedro. Quem tem mais figurinhas, Cláudia ou Pedro? Quantas a mais? O item A aqui quer saber o seguinte: Cláudia organizou suas figurinhas em quantas linhas? Linhas, pessoal, é como a linha do caderno, né? É a parte que está aqui deitadinha, tá? E quantas colunas? Coluna é o que está em pé. Então, aqui, ó, uma coluna, duas,
3. Depois o item B quer saber a mesma coisa, só que dessa vez com o Pedro. Quantas linhas e quantas colunas? C. Para responder à pergunta da atividade, nós devemos calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, de Pedro, ou será que eu tenho que calcular a quantidade das duas crianças? D. Qual operação podemos utilizar para calcular a quantidade de figurinhas de cada criança? Para saber o total aqui, eu poderia fazer uma divisão para saber o total de figurinhas? Ou será que uma subtração daria certo? Ou será que seria a multiplicação? Vocês lembram da multiplicação retangular? Onde eu somo quantas linhas, somo quantas colunas, né? E aí eu multiplico o número de linha, eu multiplico pelo número de coluna. Essa é uma forma de contar. Então, por meio da multiplicação, eu conseguiria saber a quantidade que cada um tem, sem eu ter que sair contando de um por um. Agora vamos para a parte da resposta. Item A. Para calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, podemos efetuar 4 vezes. Qual é o número que está aqui? Né? O outro número que você descobriu seria o número de colunas. Né? 4 é o número de linhas, aqui você vai colocar o número de colunas. E essa é a resposta. Tá? Então, 4 vezes 3, né? Que são 3 colunas. Aí você bota aqui a resposta. Ou pode ser também 3 vezes 4, que vai dar a mesma resposta. Para calcular a quantidade de figurinhas do Pedro, aí você vai pegar o número de colunas do Pedro e o número de linhas, certo? E depois aqui vai só inverter e vai dar a mesma resposta. E por último, nós chegamos à resposta da questão. Quem tem mais figurinhas? Cláudia ou Pedro? Então, você vai escrever aqui o nome de quem tem mais. 3. Observe a sala de aula em que Rafaela estuda, visto de cima. Então, aqui é a visão de cima, né? Nós temos aqui a mesa da professora, a cadeira, né? Aqui nós temos a lousa, as mesas das crianças, né? E as cadeiras, todas enfileiradas. E a questão quer saber quantas carteiras há ao todo nessa sala de aula. Vocês poderiam sair contando de um por um, mas isso seria mais trabalhoso, né? E mais fácil de errar, de perder a conta. Qual é o jeito mais seguro de se fazer isso? Seria contar a quantidade de linhas e contar a quantidade de colunas e depois multiplicar esses dois números. Mas vamos entender aqui a questão. Item A. O que a imagem acima representa? Essa imagem aqui está representando o quê? B. O que é preciso descobrir para responder à pergunta da atividade? Ora, é preciso descobrir o total de cadeiras que existem na sala de aula, né? O total de carteiras. C. Que operação podemos efetuar para responder à pergunta da divisão? Será que uma subtração daria certo ou uma multiplicação? Ou será que seria uma divisão? Item A. Quantas fileiras com 7 carteiras cada uma? Preste atenção que eles não usam cadeiras, eles usam carteiras. Por quê, né? Se ele pedisse o número de cadeiras, você ia contar inclusive com a cadeira do professor. Mas a carteira que se chama é ao conjunto, mesa e cadeira do aluno, tá? Então, aqui você vai dizer quantas fileiras com 5 cadeiras e depois você vai dizer quantas fileiras com 5 carteiras tem aqui, tá? Que seria o quê? O número de linhas e o número de coluna. Depois você vai completar trocando esse total, né? Aqui seria 5 vezes 7. E aí você vai colocar o resultado aqui. E nessa parte você vai trocar 7 vezes 5, que é para dar o mesmo resultado. Então, a multiplicação, pessoal, tanto faz eu colocar um número na frente do outro, o resultado vai ser o mesmo. 4. Bárbara foi almoçar em um restaurante. Veja as opções de massa que o restaurante oferece aos clientes. Então, aqui nós temos o cardápio do restaurante com as sugestões do chefe. Então, nós temos massas. Quais tipos de massa? Espaguete e nhoque.
Temos molhos, né, que são os molhos molho branco, vermelho e bolonhesa. Combinando um tipo de massa com um tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Então, vejam só. Isso aqui, pessoal, é uma combinação. Ela poderia, por exemplo, escolher o espaguete com molho branco. Mas outra combinação possível seria o espaguete com o molho vermelho. Ela também poderia escolher o espaguete com a bolonhesa. Ou ela simplesmente poderia escolher o nhoque com molho branco. Outra opção seria o nhoque com molho vermelho ou o nhoque com bolonhesa. Então, vocês viram aí todas as opções que ela pode formar. Mas, como é que vocês vão saber o total? Vamos já descobrir. Primeiro, vamos compreender. Item A. Quais tipos de massa o restaurante oferece? Então, tá aqui, ó. Os tipos de massa, você vai escrever aqui. Quais tipos de molho? Então, você vai colocar aqui o nome dos molhos. C. O que Bárbara deve fazer para montar sua refeição? Bom, para montar a refeição, ela tem que escolher um tipo de massa e um tipo de molho. Responda. Item A. Quantos tipos de massa há no cardápio? Então, aqui ele pergunta novamente quantas massas e quantos tipos de molho. C. Escolhendo espaguete, há quantas opções de molho? Então, aqui, ó, se ela escolhesse o espaguete, ela ia ter ainda quantas opções de molho? Você vai colocar aqui. D. Escolhendo o nhoque, há quantas opções de molho? Como eu disse, pode ser o nhoque com molho branco, molho vermelho ou bolonhesa. Complete e calcule quantas são as opções de Bárbara. Então, você vai colocar aqui a quantidade de tipos de massa, tá? Você vai botar aqui a quantidade, que é o que está no item A. E nesse espaço, vocês vão colocar a quantidade de tipos de molho. E aí, você vai multiplicar. Isso mesmo, é só multiplicar as opções. E você vai ter a quantidade de combinações de refeição possível que ela pode fazer. 5. Observe o preço do tomate numa banca de feira. Aqui nós temos o valor, né? 3 tomates por R$1. Quanto Carmen pagará por uma dúzia de tomates? Primeiro vocês precisam saber o que é uma dúzia, tá? Uma dúzia, pessoal, esse dúzia vem de 12. Então, quando eu tenho uma dúzia, eu tenho 12. Se eu tivesse duas dúzias, eu teria 2 vezes 12. E isso daria quanto? 24, tá? Então, lembrem sempre que dúzia vem de 12. Agora vamos compreender. Qual é o preço do tomate anunciado na banca? Você vai marcar a opção correta. Quantos tomates há em uma dúzia de tomates? Eu acabei de dizer para vocês que dúzia vale quanto? Aí você vai marcar a opção. B. Complete a tabela e a frase a seguir. Então, vamos lá. Se R$1 você leva 3 tomates, se você tivesse R$2, você levaria quantos? Né? É a mesma coisa que fazer 2 vezes 3. E se você tivesse R$3, você levaria quantos tomates? Você tem que calcular 3 vezes 3 e colocar a resposta aqui. E aqui nessa última linha você vai colocar o quê? Próximo, né? Se você tivesse R$4, você pagaria ou você levaria quantos tomates, tá bom? E assim, esse número que vai ficar aqui, você vai descobrir se seria a dúzia, né, que ela quer levar. E, consequentemente, você vai descobrir que ela teria que pagar esse valor aqui. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!